Abençoados, graça e paz a você que está nos assistindo através dessa câmera, a nossa audiência. Para nós é uma honra, declaro que você é um abençoado, um perfeito, um santo, um só Espírito com o nosso Pai. E a nossa oração nessa manhã por você, por nós, é que você entenda que Deus está no controle da sua vida. Mas, mesmo que você não entenda, Ele está. Mesmo que você não entenda, Ele está no controle das nossas vidas. A diferença é você entender ou não, mas o controle, Ele tem, de tudo. Um agradecimento a você que nos ajuda nesse trabalho, que é divulgar a palavra do nosso Pai. Você que está compartilhando, você que está assistindo, para nós é uma honra ter a sua participação, receba infinitamente mais na sua vida esse trabalho maravilhoso que é salvar os eleitos da religião. É um trabalho difícil, árduo, mas muito gratificante, que foi ordenado pelo nosso Pai. Receba aí sem limites. Apóstolo Paulo versus outros apóstolos. Mas veja bem, segundo a doutrina. O assunto aqui é segundo a doutrina. Não temos nada com a vida particular de ninguém, não temos nada a ver com o que Paulo fez na sua vida particular, não temos nada contra o apóstolo Pedro, muito pelo contrário, eu tenho uma admiração pelo apóstolo Pedro, pela profissão que ele seguia antes de ser chamado por Jesus, uma profissão muito digna, da qual eu conheço bem, que ele era pescador, não é isso? Eu venho de uma família de pescadores e tenho uma admiração muito grande por esse apóstolo, mas o que nós queremos falar, essa diferença, essa divisão, é entre a doutrina. Que fique bem claro, nós não temos nada contra o apóstolo Pedro na vida pessoal. O que nós não entendemos, que nós não seguimos, é a doutrina que foi pregada por ele. A religião, ela ensina uma amizade doutrinal entre Paulo e os apóstolos de Jesus de Nazaré. Essa amizade quanto à doutrina nunca houve, não havia. Ainda diz que a diferença que havia entre os Paulo e os apóstolos é que Paulo chegou depois. Paulo não conheceu a Jesus de Nazaré, mas o evangelho que era pregado era o mesmo, os dois pregavam a Jesus, tanto Pedro quanto Paulo. Não havia essa amizade, havia uma diferença muito grande. Pedro escreveu uma certa vez em uma de suas cartas, dizendo que as coisas que Paulo escreveu eram de difíceis compreensão. Segundo a Pedro 3,16, Pedro disse que as coisas de Paulo eram difíceis, porque não havia uma amizade, um conhecimento doutrinal entre esses dois apóstolos. Diz a religião que Paulo ele tinha assim, um conhecimento maior, um entendimento maior do que Pedro, porque era um pescador. Que então Pedro não conseguia entender o que Paulo pregava. Olha, abençoados, essa sabedoria que nos alcançou, que é a sabedoria da graça, ela não tem nada a ver com o entendimento humano. Essa sabedoria não compreende a sabedoria natural. A sabedoria da graça de Deus é diferente da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que quando Deus ilumina os nossos olhos, é que nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir. Você ouve que é um abençoado, Deus ilumina os teus olhos e você entende. Esse conhecimento está no Espírito, não tem nada a ver com conhecimento humano. Porque quando os meus olhos foram iluminados, quando eu passei a entender que sou abençoado, que sou santo, que sou perfeito, eu fiquei maravilhado, fiquei assim, poxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que eu fiz? De imediato, levei esse evangelho para um abençoado, um amigo meu, que ele era um doutor, estava na faculdade, falava 2 idiomas, era um doutor em letras, era uma pessoa muito inteligente. Eu pensei, eu que não tenho tanto estudo, entendi? Imagina o abençoado com toda essa inteligência. Quando eu levei para ele, mostrei para ele, olha aqui que coisa linda o Evangelho diz,
Ele, nada, se está errado, não é nada disso. Por quê? Porque esse entendimento, esse conhecimento não vem do conhecimento humano. É Deus que ilumina os teus olhos e você entende. Por isso, a nossa oração nessa manhã é para que você entenda, que Deus ilumine os teus olhos e você possa entender qual é a vontade de Deus. Apóstolo Paulo versus outros apóstolos, segundo a doutrina. Então, vamos começar aqui em Efésios capítulo 6. Vamos ler aqui um versículo. O versículo 12 diz assim, Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o apóstolo tal, não é contra o apóstolo B, não é contra o bispo, não é contra o papa, não. A nossa luta não é contra essas pessoas, não é contra a carne e sangue, mas sim contra as autoridades, contra as potestades, contra os poderes estabelecidos, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, na mente, contra esse conhecimento que está na mente do povo. A nossa luta, nosso trabalho, a nossa pregação é contra essa doutrina mentirosa que está sendo anunciada por aí, contra esse conhecimento. E que conhecimento é esse? Eles dizem que a justificação do homem é pelas obras. É mentira. Essa doutrina que veio lá dos apóstolos, que veio de Pedro, quando Jesus de Nazaré morreu na cruz, ele nos justificou. E aí passou as obras, acabou. A justificação do homem agora é por fé. Vamos ver aqui, Gálatas. Vamos começar aqui a ver algumas coisas aqui. Eu peço a paciência dos abençoados, porque vamos ler aqui alguns versículos, porque é como dizem por aí, a mentira já está estabelecida tanto tempo que somente a verdade pode mudar isso. E a verdade qual é? O Evangelho da graça de Deus. Gálatas capítulo 1, vamos ler aqui 4 versículos, versículo 15, 16, 17 e 18. Diz assim, versículo 15: Mas quando aprove a Deus, veja bem que o caso aqui é Deus que desde o ventre de minha mãe, isso aqui são palavras do apóstolo Paulo, tá bom? Do ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. O chamado de Paulo foi para a graça, não foi para a lei. Por isso que Paulo chegou depois que Cristo morreu e ressuscitou, que a graça de Deus ela foi estabelecida na cruz. Versículo 16: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Nós somos gentios. Não consultei nem a carne nem a sangue. Olha que lindo. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Paulo não consultou nem carne nem sangue. Versículo 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, Pedro, Tiago e João, apóstolos antes de Paulo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Versículo 18, veja bem o que diz o versículo 18: depois, passados 3 anos, depois lá que ele foi lá para a Arábia, fui aonde? A Jerusalém, reduto de Pedro, Tiago e João, para ver a Pedro. Ver quem? Pedro. E fiquei com ele, olha só, que tremendo, 15 dias, mais do que uma quarentena, 15 dias, não é isso? 15 dias. Agora pense o abençoado, qual seria o assunto entre Paulo e Pedro nesses 15 dias? Com certeza não foi outro a não ser o Evangelho. Pedro foi informado por Paulo o Evangelho da graça de Deus. Com certeza, Paulo disse para Pedro que o homem é justificado por fé e não por obras. Com certeza. E para você, que talvez ainda não entendeu que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, então depois você leia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, que diz que ele foi constituído apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Também diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, que a graça foi dada a ele, a Paulo, não a Pedro, a Paulo. E Romanos capítulo 1, versículo 5, diz que nós recebemos a graça e o apostolado por Paulo. O apostolado é de Paulo, não é de Pedro.
O apostolado que traz a graça não é o apostolado de Pedro, é o apostolado de Paulo. Amém? Então vamos aqui no capítulo 2, de Gálatas, que aqui nós vamos ver aonde que Paulo revela a doutrina dos apóstolos da lei, a doutrina que foi dada a Pedro, Tiago e João. Diz assim, depois, passado 14 anos, depois daquela conversa que Paulo teve 15 dias com Pedro, depois, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. Foi a comitiva de Paulo, Barnabé e Tito. Versículo 2, e subi por uma revelação. Olha, essa questão de revelação, a revelação foi dada unicamente a Paulo. Hoje ninguém tem revelação, porque o Senhor me revelou. Abençoados, já está revelado o mistério que estava oculto desde antes dos tempos eternos. Imagina você, Deus levou Paulo lá no paraíso e revelou a graça. Vai me revelar para mim agora? Então ele perdeu tempo em levar Paulo ao paraíso? A revelação foi dada unicamente ao apóstolo Paulo. E diz mais, ele expôs o evangelho. Paulo expôs o evangelho, que prego entre os gentios. O homem é justificado pela fé. E particularmente aos que estavam em estima. Quem que estava em estima? Os principais. Pedro, Tiago e João. Vai juntando aí os pontos, abençoado. Para que de maneira nenhuma corresse ou tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, Tito que era grego, foi constrangido a circuncidar-se. Sabe o que é constrangir uma pessoa? É assim, se você não for batizado nas águas, você não pode participar da ceia. Isso é o constrangimento. Se você não for casado no papel, você não pode ser membro da minha igreja. Isso é um constrangimento. E o apóstolo Paulo diz que Tito foi constrangido a circuncidar-se. Versículo 4. E isto, por que esse constrangimento? Por causa dos falsos irmãos. E veja bem, falsos na doutrina. Na doutrina. A falsidade aqui não é um caso pessoal. A falsidade é na doutrina. Que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Em servidão. Versículo 5. Aos quais, quem são esses quais? Os falsos irmãos, os da lei, nem ainda por uma hora, nem um segundo, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça em vós. Se você se submeter a esses abençoados da lei, a verdade do Evangelho não está em você. Se você se submeter à doutrina que veio lá de Jerusalém, de Pedro, Tiago e João, a verdade do Evangelho não vai estar em você. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, de quem que ele está falando? Pedro, Tiago e João, quais tinham sido em outro tempo, veja bem, a doutrina, ela se divide em dois tempos. Antes da cruz, foi o tempo de Pedro. Depois da cruz, o tempo de Paulo. A doutrina de Pedro antes da cruz e a doutrina de Paulo depois da cruz. E Paulo diz que tenham sido em outro tempo antes da cruz, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, porque a doutrina de Pedro depende de uma aparência. Não é isso? Este digo, que pareciam ser alguma coisa, olha o que diz o apóstolo Paulo no finalzinho do versículo 6, nada me comunicaram, nada. Agora, se eu entendo que o apóstolo Paulo é meu apóstolo, o apóstolo dos gentios, se nada comunicaram para ele, será que vai comunicar para nós, para a igreja dos gentios? De maneira nenhuma. Versículo 7, antes pelo contrário, quando viram, porque Paulo explicou a Pedro, ficou 15 dias com Pedro conhecia, Tiago conhecia, João conhecia, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão,
Então, eles entenderam que a doutrina da circuncisão era de Pedro, e a doutrina de Paulo, a incircuncisão, para Paulo. Versículo 8: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia, para com os gentios. Veja bem, abençoados, as duas doutrinas são de Deus. A doutrina da circuncisão e a doutrina da incircuncisão. Deus operou nas duas. Mas o detalhe que a nossa doutrina é da incircuncisão. A doutrina da circuncisão não serve para nós os gentios, porque já acabou na cruz. E o versículo 9: e conhecendo Tiago, Pedro e João, quem? Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, os principais, os professores, os mestres, a graça que se me havia dado, deram como nos adestras, em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então houve um acordo. Depois que Pedro, Tiago e João entenderam a doutrina da incircuncisão, eles fizeram um acordo. Abençoado, chega aqui por favor. Eles fizeram um acordo, assim, ó. Então, ó, você Paulo, vai para a circuncisão. Pedro aqui e Tiago e João fica na circuncisão. Esse foi um acordo que foi feito entre Pedro e Paulo. Chegaram a um acordo, uma combinação, não é isso? Recomendando somente que nós nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Até aí tudo bem, o acordo foi feito, foi um para um lado e outro para o outro. E no versículo 11: e chegando Pedro a Antioquia, para aí, pode parar. Antioquia, segundo o Google, faz parte da terra, da parte que foi combinado para Paulo. Antioquia era uma terra de gentios. E quem estava lá? Chegando lá Pedro, Antioquia, o que aconteceu? Lhe resisti na cara. O apóstolo Paulo resistiu Pedro na cara. Por quê? Era repreensível. Tinha acabado de fazer um acordo e ele mesmo descumpriu o acordo. Pedro era repreensível. E mais, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, da parte da circuncisão, comia com gentios. Quando Pedro estava sozinho, quando o pastor não estava perto, né? O pastor está longe, ele tomava uma cervejinha, comia um torresminho, não é isso? Cantava um pagode, e dançava, sambava, mas quando depois chegava o pastor, quando chegávamos da parte de Tiago, ia se retirando, se apartando do meio dos gentios, temendo o que era da circuncisão, temendo o pastor, temendo ir para o banco da humilhação, temendo ser chamado a atenção. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Pedro era dissimulado e levava os outros à dissimulação. De maneira que até Barnabé, veja, até um da graça, o da lei estava contaminando o da graça. Até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Não é bem assim, abençoado? Não, olha, Deus ainda está te abençoando. Olha, você tem que fazer a sua parte. Faça a tua parte que Deus faz a dele. Dissimulação. Versículo 14, aqui está a bomba, versículo 14: mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, aquela pergunta que nós fazemos sempre, se ele não estava na verdade do Evangelho, aonde é que ele estava? Estava em outra doutrina que é mentira, a doutrina da circuncisão. Disse a Pedro, Tiago e João, na presença de todos: se tu, sendo judeu, porque eles eram judeus, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Por quê? Hipocrisia. Assim é a circuncisão. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios. Sabendo, versículo 16, olha, eu recebo que você saiba isso.
Eu recebo que você entenda isso aqui, que o apóstolo Paulo deixa muito claro. Isso aqui, ó, é a base da incircuncisão. Isso aqui é a base do evangelho da graça de Deus. Sabendo que o homem, o filho de Deus, não é justificado pelas obras da lei. O Filho de Deus não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por fé. Você não tem que praticar as obras da lei para se justificar perante Deus. Você já está justificado. Quando ele morreu na cruz, com o sangue dele lá, ele te justificou. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Não é pela minha fé, não é pela fé do pastor. É pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Vírgula. E o finalzinho. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma. Olha, que declaração que faz o apóstolo Paulo aqui. Nenhuma carne será justificada. Não adianta você jejuar 41 dias, mais do que Jesus de Nazaré. Não adianta você sair aqui do Brasil, ir para lá, para Israel, se batizar no Rio Jordão, que não será justificada. Sabe por quê? Porque você já está justificado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nenhuma carne será justificada pela lei, porque na cruz, Cristo já nos justificou. Versículo 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados em pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Cristo na cruz, ele tirou o pecado. Ele é ministro da santidade. Versículo 18. Porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. E Cristo não é ministro de pecado, porque ele destruiu o pecado. Ele não te vê em pecado. Ele não vai aceitar a sua justificação pelas obras, porque ele mesmo já nos justificou. Versículo 19. Porque eu, apóstolo Paulo, pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. E o versículo 20. O que é que diz o versículo 20? Já estou crucificado com Cristo. Já estou justificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. E vivo não mais eu, não é a minha doutrina, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você já está justificado. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou. Cristo te amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo nos amou e a Ele mesmo se entregou por nós. E o versículo 21... O que diz o versículo 21? Não aniquilo a graça de Deus. Você sabe o que é aniquilar a graça de Deus? É você querer se justificar pelas obras. Quando você procura um batismo nas águas para se justificar perante Deus, você está aniquilando a graça de Deus. Porque a justificação é pela graça de Deus. Quando você procura jejum, olha... Você está aniquilando a graça de Deus. Quando você dá um dízimo para ser abençoado, você está aniquilando a graça de Deus. O Evangelho diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Não aniquila a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, a justiça não provém da lei. Mas se por acaso ela provém da lei, segue-se o quê? Que Cristo morreu à toa. Cristo morreu em vão. Abençoados. Amada do Senhor, Igreja de Cristo Jesus. A Igreja de Cristo vive por fé, foi justificada por fé e não por obras. Não procure obras para se justificar, porque a igreja já foi justificada por fé. Pedro, que ensinava as obras, Paulo ensina que a igreja está justificada por fé. Se você pratica a doutrina dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, Cristo morreu em vão para você. Cristo de nada te aproveita aqui nesse reino. Não é que você vai perder a salvação, não, você continua salvo, mas os benefícios da morte de Cristo lá na cruz, você não vai aproveitar. Por quê? Você vai procurar se justificar como fez o apóstolo Pedro, Tiago e João, se justificar pelas obras, e Cristo já te justificou. Gálatas capítulo 5, veja aí no versículo 2, o que diz? Eis que eu, Paulo, veja o que Paulo diz, para quem quer se justificar pela lei.
Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, se você se batizar nas águas, se você apresentar a criança, se você jejuar, se você fizer vigília, se você der o dízimo, se você colocar sua cabeça embaixo da mão de um pastor, se você beber um copo d'água depois da oração, se você pegar a rosa ungida e levar para a sua casa, se você comprar um tijolinho de R$100 para construir a sua casa, para você comprar uma vassoura para varrer o mal de sua casa, que diz o apóstolo Paulo, Cristo de nada vos aproveitará. No versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo no versículo 3, o negócio é tão sério, que ele repete no versículo 3, e de novo protesto, de novo te digo, a todo homem, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Impossível alguém guardar toda a lei. É impossível, não tem como. O único que conseguiu foi o próprio Jesus de Nazaré. Versículo 4. O que acontece por aquele que procura se justificar pela lei? Separado está de Cristo. Separado. Vós os que vos justificais pela lei, pelas obras da lei. Você que segue os mandamentos do apóstolo Pedro. Não existe amizade nessas duas doutrinas. Se você procurar se justificar pela doutrina do apóstolo Pedro, você está separado de Cristo, decaído da graça. Decaído da graça. Você tem que entender que você foi justificado pela graça, não pela lei. Pedro, Tiago e João ensinavam uma doutrina diferente de Paulo. Diferente. Não é Pedro, a nossa doutrina foi entregue unicamente ao apóstolo Paulo. Quer ver só? Tem aqui alguns exemplos para você dizer que nós não falamos dele. 1 Pedro, veja o que diz 1 Pedro, vamos ler isso aqui. 1 Pedro, que nós falamos muito de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, eleitos, falando da eleição do Filho de Deus, eleitos segundo a presciência. Presciência de Deus. Isso é a doutrina de Pedro. Presciência é que Deus sabe o que vai acontecer com você amanhã ou depois. Deus sabe. Mas o que diz o apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça? 1 Efésios capítulo 1, 4 e 5 diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. E qual é a diferença? A presciência para a predestinação. Deus, além de saber o que vai te acontecer amanhã, Ele que fez o acontecer amanhã. Ele já foi lá amanhã e preparou para você. Não é simplesmente que Ele sabe o que você vai fazer amanhã, não. Ele já guardou o teu amanhã. O teu amanhã está predestinado por Deus. E quanto à filiação, Ele já te predestinou para filho. Olha a diferença, abençoados. O Evangelho é a doutrina de Pedro para a doutrina de Paulo. Tiago, o grande Tiago. Tiago disse que, olha, você tem fé? Que bom que você tenha fé, não é isso? Mas a tua fé, sem obras, diz Tiago, não serve para nada. Você tem que ter fé, tem que falar que confia em Deus, que tem fé em Deus, mas tem que fazer, porque se não fizer, não vale. O que diz o apóstolo Paulo? Romanos capítulo 3, vamos ler, Romanos, vamos ler. Romanos capítulo 3, versículo 28, diz assim, ó, 28, concluímos, olha a conclusão que chega o apóstolo Paulo, conclusão, não é discussão, nesse assunto o apóstolo Paulo não discute nada, ele conclui o seguinte, pois que o homem, o Filho de Deus, não é que vai ser, é justificado pelas obras, pela fé, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 3, do versículo 28. Sem, diferente de Tiago, sem com S, sem as obras da lei. A nossa justificação perante Deus é sem as obras da lei, é unicamente pela graça, pela fé em Deus, pela morte de Cristo lá na cruz. João também estava junto lá, João também conhecia a graça, não é isso? João, na primeira carta que ele escreveu lá, capítulo 1, versículo 10, ele diz uma coisa assim tremenda. Ele disse, ó, se você falar que não tem pecado,
você é mentiroso. Mentiroso. Isso são palavras do apóstolo João, que estava junto com Pedro e Tiago, que é a mesma doutrina. Ele diz que se você falar que não tem pecado, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em você. O que diz a nossa doutrina? A doutrina que foi entregue ao apóstolo Paulo lá no paraíso. Hebreus capítulo 9, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, ó: de outra maneira, falando do sacrifício de Cristo, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde antes da fundação do mundo, mas agora, na cruz, na consumação dos séculos, foi ali que consumou a doutrina de Pedro, acabou a lei de Moisés ali, uma vez se manifestou, Deus se manifestou ali na cruz, para quê? Para aniquilar, para destruir o quê? O pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Agora fica a pergunta: aniquilou ou não aniquilou? Destruiu ou não destruiu o pecado? O sacrifício de Cristo ali na cruz foi suficiente para destruir o pecado ou não foi? Com certeza foi. Com certeza, porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se ele já morreu, o sangue foi derramado, consequentemente o pecado deixou de ser. Então, João, junto com Tiago e Pedro, estão errados. Porque a nossa doutrina, abençoados, a nossa doutrina é da cruz para frente, não é da cruz para trás. Estamos sem pecado. Esses homens, Pedro, Tiago e João, os apóstolos, eles ensinaram justificação por meio das obras, segundo a lei de Moisés. A base deles era essa. Mas o que você precisa entender é que na cruz, isso acabou. Na cruz, essas obras terminaram, acabaram. Agora a doutrina é pela graça, justificados perante Deus pela fé. O que é que eu tenho que fazer? Nada, crer que Cristo já te justificou e viver como justificado, agradando a Deus por fé, porque está escrito, porque sem fé, sem crer que você é um justificado, você não vai agradar a Deus. Fazendo obras, você não vai agradar a Deus. É só crendo e vivendo tranquilo, crendo que Deus já fez todas as coisas. O que ensina o pacto da graça depois da cruz? Vamos ver aqui algumas coisas a respeito dessa justificação, porque nós falamos, mas temos que mostrar o escrito, né? Gálatas, capítulo 2, olha o que diz. Já lemos, vamos ler de novo, é bom ler de novo. Diz assim, versículo 16, vamos ler mais uma vez? Nunca é demais, né? O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele nos aconselha a ler, a falar sempre a mesma coisa. E vamos falar de novo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Eu acho que está claro isso, não é isso? Está claro. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne está justificada. Nenhuma. Abençoado, se você crê em Cristo, se você diz que é um cristão, você tem que crer nisso aqui. Está escrito, é o Evangelho da Graça que diz que você já está justificado pela graça de Deus, não é isso? Romanos capítulo 5, veja só o que diz, versículo 1, diz assim, ó: Pois justificados pela fé, não é que você vai ser justificado. O apóstolo Paulo está dizendo bem claro que você já foi justificado. A doutrina da graça está nos ensinando que nós já fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus, abençoados. Agora, se você procura se justificar pelas obras da lei, você não vai ver em paz com Deus. Você vai se ver em pecado, você vai querer estar sempre procurando fazer alguma coisa, você vai se ver em condenação. Mas o Evangelho diz que nós já fomos justificados pela fé. Estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos justificados, já estamos em paz. E não é pelas obras da lei, não é pela doutrina de Pedro, não é pela doutrina de João, não é pela doutrina de Tiago. Não havia amizade entre essas duas doutrinas. A nossa doutrina é a doutrina do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 9, diz que não vem das obras.
A justificação não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? Se eu usar obras, se fosse pelas obras, talvez eu me gloriasse perante meus irmãos, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu nunca usei nenhum tipo de droga, então eu mereço mais do que o meu irmão. Não é assim que funciona. A justificação, a nossa justificação, ela se deu por Cristo na cruz, não depende da sua obra, abençoados. Não adianta você se esforçar para agradar a Deus. Não, você tem que se esforçar para agradar a sua esposa, agradar o seu esposo, agradar os seus pais, porque fazendo assim, você vai viver melhor nesse reino. Agora, quanto a Deus, não precisa de obras. Você tem que crer que Ele já te justificou. Essa é a obra de Cristo. Ô abençoado, a obra de Cristo foi nos justificar ali na cruz. Não depende das nossas obras. Você lembra de Abraão? Abraão é um exemplo aqui tremendo, o pai da fé. Romanos capítulo 4, veja aí, no versículo 2. Por quê? Não, vamos ler do versículo 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, o pai da fé, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Abraão era o pai dos judeus, por isso que Paulo diz pai da carne. Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, olha, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Se Abraão, ele conseguiu alguma coisa pelas obras dele, que ele tinha muitas obras, ele era um homem temente a Deus, justo, diz o Evangelho que ele era um homem justo diante de Deus, justo com todos, então ele teria de se gloriar, mas não perante Deus, porque diz o versículo 3, porque diz as Escrituras, creu Abraão, ele creu a Deus, e isto, o que ele creu, foi imputado como justiça, e não as obras de Abraão. Não as obras de Abraão. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Não é por obras, abençoado. Não é por obras, é por graça, é por fé. Abraão creu, e isto foi imputado a ele como justiça. Você não tem que se fazer obras, você não tem que se esforçar para agradar a Deus, abençoado. Você tem que crer. O Evangelho da graça, o nosso Evangelho, o Evangelho que foi dado aos gentios, foi dado a Paulo, diz que nós já fomos justificados. Como Paulo não teve amizade com Pedro, Tiago e João, nós também não temos. Não temos. Mas segundo a doutrina, que fique bem claro, porque alguns dizem, vocês não gostam de Pedro, não gostam de Tiago. Não é isso. Segundo a doutrina, nós não gostamos deles, porque a doutrina deles não nos serve. A doutrina deles nos apresenta em obras. O Evangelho diz que não é por obras, é por fé. Por fé. Amém? Eu recebo que nessa manhã você entenda isso aí, perfeitamente. Perfeitamente. Olhos iluminados, que Deus mesmo ilumine os teus olhos, você entenda que não precisa de obras para agradar a Deus, que você não esteja de amizade, não é isso? Amizade com Pedro, Tiago e João, segundo a doutrina, não é isso? A nossa amizade, nós estamos de mão dadas com o apóstolo Paulo, a doutrina que foi entregue a ele, que é a graça de Deus, a doutrina que nos apresenta justificados perante Deus. Não os outros. A nossa doutrina é depois da cruz. Romanos capítulo 3, versículo 28, nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Isso aqui é uma conclusão, abençoados. O apóstolo Paulo não abriu uma mesa de discussão quando falou isso. Vamos debater. Não, isso aqui está concluído. Estamos concluindo que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Bem simples, abençoado. Eu recebo que, assim como nós entendemos, você também entenda. Hebreus capítulo 10. Olha só. Vamos ler. É importante ler. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Não, 22, vamos ler o 22 que é melhor. Olha só, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com verdadeiro entendimento, com verdadeiro conhecimento, e isso só
nas 14 cartas do apóstolo Paulo, só no evangelho da circuncisão, só na doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo, com sincero coração, cheguemos com verdadeiro coração, porque se você procurar lá a doutrina Pedro, Tiago e João, você vai entrar em dissimulação, você vai ser um dissimulado. Por quê? Em ter a certeza de fé, certeza de fé, só o evangelho da graça. O evangelho da outra doutrina não nos dá certeza, não é isso? É muito comum você conversar com os abençoados que professam essa doutrina. E abençoado, está firme? Estou me esforçando. Está certo da sua salvação? Vamos ver no último dia. Não, Jesus está no barco. Não, Jesus não está no barco, não é isso? Ele está na nossa vida, está no nosso coração. Mas essa certeza só com o evangelho da graça. Se você procurar o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, Tiago e João, você não vai ter certeza de nada. É um evangelho, uma doutrina de dúvidas, de esforço, condenação, como disse o apóstolo Paulo, uma doutrina de condenação e morte, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Aquele outro evangelho era só má consciência. O evangelho com a mente pura é o evangelho da graça, e o corpo lavado com água limpa, a água do Espírito, com conhecimento do Evangelho. Abençoados, melhor que o coração, que a mente, seja confirmado com a graça de Deus. E reiteramos aqui, reafirmamos, voltamos a falar, a graça de Deus está nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. A nossa doutrina, o nosso viver, nosso dia a dia, não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Mesmo que eles tenham dito coisas parecidas com o apóstolo Paulo. Mas Jesus de Nazaré, quando ainda estava aqui nos seus dias, ele disse que a verdade seria toda. O Espírito da verdade traria toda a verdade. Como é que você vai confiar em alguém que te fala meia verdade e meia mentira? De que maneira? Assim é a doutrina lá dos apóstolos. Algumas coisas eles falam a verdade. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, disse João. Mas na frente Ele me apresenta em pecado. Não é isso? Do que me vale essa verdade? Nada. O apóstolo Pedro, ele diz lá, cuidado, crescei na graça e no conhecimento. Que coisa maravilhosa. Quando eu li esse verso pela primeira vez, até pensei que era o apóstolo Paulo que estava falando. Antes crescei na graça e no conhecimento. Mas o mesmo Pedro me fala, cuidado com o diabo, e o diabo foi destruído. Que me vale? Que me vale essa meia-verdade? Verdade, meia-verdade, também está te falando meia mentira. Jesus falou, conhecereis a verdade, toda a verdade. Toda a verdade. E toda a verdade, abençoados, está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Toda a revelação que você precisa para viver está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Eu recebo que hoje você tenha crescido na graça, mas na graça que foi dada ao apóstolo Paulo. Que você entenda que tudo já está pronto e que Deus mesmo está no controle da sua vida. Como nós falamos aqui no começo, pode até não parecer, mas está, porque dentro de você tem um tesouro muito importante, que é Ele mesmo, o conhecimento que Ele colocou na sua mente, e Ele já te justificou lá na cruz. Será que agora Ele vai deixar você se perder? Não vai, de maneira nenhuma. Abençoados, tenham o melhor dia, tenham a melhor semana, graça e paz da parte daquele que nos salvou.